Coloniale, comme telle, était basée sur l'exploitation et la domination, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Hoje vamos explorar um dos períodos mais sombrios da história do colonialismo europeu. Trata-se de um passado marcado por exploração implacável, ganância desmedida e crueldade que ainda ecoa em nossos dias. Enquanto alguns podem considerar a história tediosa e monótona, a narrativa que está prestes a se desenrolar é tudo menos isso. Ela retrata a trajetória de um monarca impulsionado por sua ânsia insaciável por poder e riqueza, que viu uma nação inteira como mera fonte de recursos a serem explorados. Sob o domínio de Leopoldo II, o Estado Livre do Congo se transformou em um verdadeiro inferno na terra para os habitantes locais. Milhões de congoleses foram brutalmente submetidos a campos de trabalho forçado, enfrentando condições desumanas. Aqueles que resistiam ou não atingiam as quotas impostas pelo rei eram mortos ou mutilados. A exploração foi tão intensa que a população do Congo diminuiu de 20 milhões para 10 milhões durante o reinado de Leopoldo. No entanto, é surpreendente como esse capítulo sombrio da história permanece desconhecido para muitos. Poucos ouviram falar do rei Leopoldo II, e menos ainda têm conhecimento das atrocidades que ocorreram no Congo. No entanto, ao explorarmos a herança de seu governo, percebemos que o impacto de seu reinado ainda se faz sentir no Congo e em todo o mundo. Para compreendermos os horrores que assolaram o Congo durante o governo de Leopoldo II, é crucial retornarmos ao início de seu reinado, uma época em que as potências europeias do final do século XIX estavam em jogo. Estavam engajados em uma disputa pela colonização da África, onde exploravam os recursos e habitantes do continente em benefício de suas próprias economias. O rei Leopoldo II da Bélgica, um líder astuto e ambicioso, enxergou nisso uma chance de acumular riqueza e poder pessoal. Com sagacidade real, ele reconheceu a importância de a Bélgica possuir uma colônia, seguindo o exemplo de outras nações europeias. Ele também revelou habilidades de empresário implacável, percebendo o imenso potencial de lucro através da exploração dos recursos naturais africanos. Contudo, as ambições de Leopoldo ultrapassavam objetivos meramente econômicos. Sua mentalidade estava profundamente impregnada de racismo, considerando os africanos como inferiores em relação aos europeus. Ele acreditava que os africanos não tinham capacidade para autogovernar-se e necessitavam da tutela europeia para evoluir. Esse viés racista serviu como justificativa para a exploração brutal do Congo e de seu povo. Leopoldo escolheu o Congo, uma vasta região da África Central, por suas riquezas naturais abundantes, como borracha, marfim e minerais. Em 1876, fundou a Associação Internacional Africana, uma organização de fachada filantrópica, que supostamente buscava promover pesquisa científica e humanitarismo na África. Ele alegava que sua missão no Congo era levar civilização e cristianismo ao povo africano, porém seus reais motivos eram puramente econômicos. Ele planejava utilizar a organização para facilitar sua expansão colonial no Congo. Em 1879, Leopoldo contratou o explorador Henry Morton Stanley para conduzir uma expedição à bacia do rio Congo, com o propósito de estabelecer o controle belga na região. Stanley firmou tratados com diversos líderes locais, aparentemente para estabelecer acordos comerciais e alianças, mas, na verdade, esses tratados transferiram o controle das terras e recursos para Leopoldo. Stanley teve êxito em sua missão, solidificando o domínio de Leopoldo sobre o Congo. Utilizou as informações que havia coletado para estabelecer uma colônia em 1885. Este vasto território, que cobria uma área superior a 900 mil milhas quadradas no centro da África, foi reivindicado pelo rei tirano como sua posse pessoal na bacia do Congo. Ele não o considerava uma colônia da Bélgica, mas sim sua propriedade particular. Denominou-o de Estado Livre do Congo, embora tal denominação fosse enganosa, pois os habitantes locais estavam longe de serem livres sob o governo opressivo de Leopoldo. Ele governou o Estado Livre do Congo como se fosse sua propriedade privada, tratando o povo congolês como súditos seus. O reinado de Leopoldo foi marcado por um período de terror e crueldade, no qual milhões de congoleses foram submetidos à escravidão, tortura e morte. Eles foram forçados a trabalhar sob condições terríveis nas plantações de borracha, já que o comércio de borracha era seu interesse principal. Se não conseguissem atingir as cotas diárias de borracha, eram espancados, mutilados e até mortos. No entanto, a brutalidade de Leopoldo não se limitou ao comércio de borracha.
Ele também obrigou os congoleses a extrair recursos como cobre e diamantes, com os lucros dessas atividades indo diretamente para seus próprios bolsos. Além disso, o povo congolês foi submetido a trabalhos forçados em projetos de construção, como a ferrovia Matadi-Kinshasa, que resultou na morte de milhares de trabalhadores devido a doenças, fome e terríveis condições de trabalho. Leopoldo empregou um exército privado conhecido como Força Pública para impor seu governo e controlar a população congolesa. Este exército era notório por sua brutalidade, cometendo atos horríveis de violência contra homens, mulheres e crianças congolesas. Seus agentes usavam diversas táticas para aterrorizar e subjugar a população, incluindo cortar as mãos daqueles que não atingiam suas cotas. Manteriam membros da família como reféns até que a cota fosse atingida. Além disso, incitaram conflitos entre diferentes grupos étnicos, agravando a instabilidade na região e gerando um clima de temor e desconfiança. O Estado Livre do Congo ganhou notoriedade como um local de horrores indizíveis. As atrocidades perpetradas sob o governo de Leopoldo no Congo não permaneceram ocultas para o restante do mundo. Os horrores se estenderam até a Europa e os Estados Unidos, suscitando indignação e reprovação pública. Os protestos resultaram na fundação da Associação de Reforma do Congo, um coletivo de ativistas que lutou pelo fim das brutalidades no Congo. Mesmo assim, Leopoldo tentou justificar suas ações, retratando-se como um líder benevolente que introduzia civilização e progresso em uma região atrasada e habitada por pessoas consideradas incivilizadas. Ele alegava que seu governo era imprescindível para instaurar ordem e estabilidade, protegendo o povo congolês da suposta selvageria de outras tribos africanas. No entanto, essas justificativas eram meras fachadas para encobrir a exploração e a opressão que imperaram durante seu governo. Na verdade, Leopoldo explorava o Congo em benefício próprio, e os congoleses pagavam o preço com suas vidas. Um dos eventos mais notórios sob o reinado de Leopoldo foi o massacre do povo de Luzanga, em 1885. Seus emissários ordenaram que a aldeia entregasse 3.000 quilos de borracha, uma cota impossível de atingir. Diante da incapacidade da aldeia de cumprir tal exigência, os emissários atacaram a aldeia, ceifando a vida de mais de 300 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Posteriormente, cortaram as mãos dos falecidos e obrigaram os sobreviventes a transportá-las como prova de terem atingido o número de mortes requerido. O reino brutal de Leopoldo no Congo não se restringiu apenas à violência e à exploração. Seus representantes também disseminaram doenças como varíola e a doença do sono, resultando na devastação da população. Eles desmantelaram os pilares sociais e econômicos da sociedade congolesa, apagando suas tradições culturais e forçando a população a abandonar seu modo de vida. A crueldade de Leopoldo no Congo foi tão extrema que estimativas apontam para até 10 milhões de mortes resultantes de suas políticas, o que equivale aproximadamente à metade da população congolesa da época. Os horrores do Estado Livre do Congo foram revelados por diversos indivíduos corajosos, incluindo o jornalista Edmund Morel e o missionário Roger Casement. Seus esforços contribuíram significativamente para aumentar a conscientização sobre as atrocidades cometidas no Congo e, eventualmente, colaboraram para o término do governo do Rei Louco. Edmund Morel, um funcionário britânico, tomou conhecimento da exploração no Congo durante seu trabalho em uma companhia comercial sediada em Liverpool. Observando que navios chegavam cheios de marfim e borracha, mas retornavam vazios, Morel suspeitou que eles estavam sendo utilizados para transportar escravos. Ele iniciou investigações e logo descobriu que os navios estavam carregando borracha e marfim obtidos por meio de trabalho forçado. Em 1904, Morel fundou a Associação de Reforma do Congo com o objetivo de conscientizar sobre a situação e advogar por mudanças. Seus esforços foram cruciais para mudar a opinião pública contra Leopoldo. Roger Casement, um nacionalista irlandês que já havia trabalhado para o governo britânico, foi nomeado cônsul britânico para o Estado Livre do Congo em 1901. Encarregado de investigar alegações de abusos dos direitos humanos, suas descobertas foram chocantes. Suas revelações culminaram em um relatório detalhado que expôs as terríveis condições no Congo e ajudou a ampliar a conscientização internacional sobre os acontecimentos. Roger Casement descobriu evidências de ampla tortura, mutilação e homicídio no Congo, que ele registrou em um relatório conhecido como o Relatório Casement. Esse documento detalhou as condições horrendas nas quais os cidadãos congolenses eram obrigados a viver e trabalhar.
As conclusões do relatório de Casement trouxeram à luz a situação no Congo, persuadindo o governo britânico a agir em 1908. Consequentemente, o governo britânico organizou uma conferência internacional em Bruxelas para discutir o destino do Congo. Essa conferência resultou no fim do controle de Leopoldo sobre o Estado Livre do Congo, uma vez que seu domínio chegou ao término em 1908. A Bélgica assumiu então a administração da colônia, em parte devido à indignação global provocada pelas revelações das atrocidades cometidas. No entanto, o povo congolês continuou a enfrentar sofrimento sob o jugo colonial belga. Apenas por volta da metade do século XX é que conseguiram conquistar a independência e, por conseguinte, trazer liberdade para o Congo. Nesse ínterim, ativistas congoleses se empenharam na luta contra a escravidão e a opressão de seu povo. Um dos mais destacados desses ativistas foi Simon Kimbangu, um líder religioso congolês que fundou a igreja quimbanguista no início do século XX. Kimbangu pregava contra a opressão sofrida pelo povo congolês e, como resultado, foi detido e encarcerado pelas autoridades coloniais, vindo a falecer em 1951. Outra figura de grande importância na história do Congo é Patrice Lumumba, responsável por conduzir o país à independência da Bélgica em 1960. Lumumba se destacou como um proeminente ativista anticolonial e foi eleito como o primeiro-ministro do Congo, logo após a conquista da independência. No entanto, seu período de liderança foi breve, já que ele foi deposto por um golpe de Estado apenas alguns meses após assumir o cargo. Apesar da curta duração de seu mandato, o legado de Lumumba persiste como o de um líder que incansavelmente defendeu os direitos do povo congolês. Esse legado é lembrado até os dias atuais, celebrando-o como um herói não apenas no Congo, mas em toda a África e ao redor do mundo, devido ao seu papel fundamental na garantia da independência do domínio colonial. Por outro lado, o reinado de Leopoldo foi marcado por uma mistura de ambição, ganância e crueldade. Ele se notabilizou por seu estilo de vida luxuoso e sua busca incessante por poder. Apesar disso, Leopoldo também era conhecido por sua personalidade carismática e inteligência, características que ele habilmente usou para conquistar o apoio de influentes figuras tanto na Bélgica quanto no exterior. É possível concluir que o legado de Leopoldo na Bélgica é ambivalente. Por um lado, ele é lembrado como um líder visionário que transformou o país em uma nação moderna e industrializada, desempenhando um papel significativo no desenvolvimento econômico ao expandir a rede ferroviária e modernizar a infraestrutura nacional. No entanto, por outro lado, seu envolvimento no Congo deixou uma mancha sombria em sua história. No seu legado, as ações cruéis do seu regime em relação ao povo congolês receberam amplas críticas. Suas atividades no Congo foram categorizadas como genocídio, sem exagero. As ambições de Leopoldo por riqueza e poder resultaram na perda de vidas de milhões de congoleses e causaram sofrimento e exploração incalculáveis. Os números são impressionantes, com milhões de vidas perdidas devido à violência direta, fome ou doenças. Mesmo diante dessa devastação, Leopoldo conseguiu manter seu domínio e sua imagem como uma força civilizadora na África. No entanto, é fundamental não esquecer a força resiliente e a coragem demonstrada pelo povo congolês, que resistiu e lutou contra a opressão colonial desde os primeiros movimentos anti-escravagistas, liderados por ativistas como Simon Kimbangu, até a revolta liderada por Patrice Lumumba. Os congoleses mostraram repetidamente que não seriam silenciados ou subjugados. Enquanto refletimos sobre esse sombrio capítulo da história, devemos reconhecer o legado duradouro do colonialismo e seu impacto atual. Somente confrontando o passado e trabalhando em prol da justiça e reconciliação, poderemos construir um futuro mais equitativo e justo para todos. Agradecemos a todos por acompanharem este mergulho profundo no tema e convidamos vocês a deixarem seus comentários e se inscreverem no canal para continuarmos explorando assuntos relevantes. Até o próximo vídeo!